Glória a Deus. Esperar um minutinho aqui para nós iniciarmos essa live. Só dá um toque para mim, alguém, por favor. Se o volume, se o áudio está chegando bem, por favor. Glória a Deus. Amém. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live da Igreja Bíblica Calvariana. Tá bom? Tenho certeza que Deus ele vai falar ricamente às nossas vidas e aos nossos corações nessa tarde, tá bom? Eu gostaria de iniciar essa live aqui fazendo uma oração. E eu gostaria que, se você puder, é claro, aí na sua casa, você fechasse seus olhos, ficasse em espírito de oração, porque com certeza o Senhor Deus ele vai falar muito a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Grande Deus, Tu és um Deus maravilhoso, tremendo e poderoso. Não há ninguém que se compare a Ti, Deus. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é tão grande, tão forte, poderoso. E ao mesmo tempo o Senhor habita dentro de nós. Através do Teu Espírito Santo, que faz morada em cada um de nós. Eu quero pedir agora a Tua graça, o Teu direcionamento, Senhor. E que o Senhor, Deus, vai entrando em cada casa agora, que está acompanhando essa live, que vai entrar no decorrer dessa live. Deus, que a Tua palavra ela venha fazer a diferença nas nossas vidas, na vida de cada um que ouvir a Tua palavra nessa tarde. Seja impactado pela Tua palavra, seja impactado pelo Teu poder. Guarda, Deus, cada ambiente, que cada casa esteja envolta, Deus, com a Tua glória e com a Tua presença santa e maravilhosa. Nos dê a Tua graça, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, enquanto nós estamos aqui ministrando, se você tiver qualquer comentário, vai interagindo aí com a live, tá bom? E também, se você tiver um pedido de oração e quiser deixar aí nos comentários, por favor, faça isso, que depois que eu encerrar a live, eu vou ler todos os comentários, e se eu pedido de oração estiver aí, eu vou orar, eu vou interceder pela sua vida e pelos seus pedidos, em nome de Jesus. Mas vamos lá para a palavra de Deus. Vamos meditar um pouquinho essa tarde, feriado, né? Feriado, Dia das Crianças, e nós estamos felizes, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de nós termos o privilégio de ministrar a palavra de Deus e ouvir e receber a palavra de Deus nessa tarde tão maravilhosa. Eu quero ler aqui um texto, ele é um pouquinho extenso, mas eu gostaria que, se você pudesse na sua casa, é claro, abrir aí. Se não, você ouça bem a leitura aqui da passagem, onde nós vamos aqui meditar um pouquinho essa tarde. Encontra-se em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 3. Eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 1, tá bom? Então, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do capítulo 1. Vamos lá. Diz assim o texto, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama
de fogo no meio de uma sarça. No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça ela não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço-lhes o sofrimento. Por isso eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar os teus filhos os filhos de Israel de lá? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Agora eu vou lá para o capítulo 4, vou ler a partir do versículo 10. Diz assim, então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, isso quer dizer, eu nunca soube falar, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou quem vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: não é Arão o teu levita, irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca, e com a dele vos ensinarei o que deveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será por tua boca, e tu lhe serás por Deus. Até aqui, irmãos. Nós encontramos aqui um dia que nós dizemos por aí, um dia D, né? Um dia fatídico. Um dia marcante na vida de Moisés. Esse dia aqui foi um dia que Moisés ele teve
uma visão. Esse dia foi o dia que Moisés ele teve uma revelação, uma confirmação. Ele aqui também, nesse lugar e nesse dia, ele foi confrontado. E também foi ali que, foi nesse dia que Moisés ele recebe aquela missão, a missão de Deus. Vamos aqui para nós entendermos esse texto, para nós entendermos esse dia aqui. Vamos voltar um pouquinho, analisar o que aconteceu antes desse dia na vida de Moisés. Bem, o povo hebreu, que é o povo de Deus, ele estava escravizado no Egito há muitos anos, quase 400 anos. E o povo de Deus, ele se multiplicava ali no Egito. A ponto de Faraó, que era o rei do Egito, ele fica muito preocupado, ele armar ali uma estratégia para que aquele povo não aumentasse. Porque ele ficava muito temeroso com aquele povo, com a multiplicação do povo de Deus ali no Egito, daquele povo se revoltar e assumir o controle do Egito. Então ele teve uma ideia diabólica, de que todos os meninos que nascessem, todos os meninos hebreus que nascessem, as parteiras deveriam matar os meninos hebreus. É nesse período que Joquebede, que é a mãe de Moisés, engravida e dá à luz ao menino, que posteriormente é dado o nome de Moisés. Nós sabemos a história que Joquebede não consegue ficar muito tempo escondendo Moisés, então ela coloca Moisés num cestinho com betume e coloca esse menino dentro desse cestinho e coloca no rio Nilo. E ali a filha de Faraó estava se banhando, vê o cestinho, pega o menino, dá o nome de Moisés, e aí ela cria Moisés. E Moisés, então, ele é criado no palácio, ele é criado pela filha de Faraó. Precisamos entender uma coisa, que aquele menino, esse menino, que foi dado o nome de Moisés, ele já era um escolhido para ser o libertador do povo de Deus, um povo que estava há quase 400 anos sendo oprimido ali naquele lugar. Moisés ele foi então criado no palácio. Por quê? Por que ele foi criado no palácio? Porque ele não poderia crescer no meio de um povo escravo. Sabe por quê? Porque escravo não consegue libertar escravo. Então Moisés não poderia ser criado no meio daquele povo, o povo de Deus, que por mais que era o povo de Deus, mas era um povo que estava vivendo de maneira escrava. Então um escravo não consegue libertar escravo. Somente um homem liberto consegue libertar. Portanto, se nós nos encontramos ainda escravizados por algumas situações, é tempo de nós pedirmos a Deus para que Deus venha nos libertar e buscar essa libertação das mãos de Deus, para que nós venhamos assim estender as mãos para as pessoas, para que as pessoas elas sejam libertas através de nós. O erro muitas vezes, irmãos, você que está assistindo essa live, é que nós muitas vezes queremos libertar as pessoas, nós queremos estender as mãos para algumas pessoas, em áreas da nossa vida que nós ainda estamos presos. E para que nós venhamos realmente ajudar as pessoas, é necessário que nós venhamos a buscar libertação em todas as áreas da nossa vida, para que nós venhamos a nos tornar também um libertador. Então, aos 40 anos de idade, Moisés não era uma criança, não era um menino, mas já havia vivido 40 anos, e aquele chamado de ser um libertador do povo de Deus começa a soar forte dentro do coração de Moisés, começa a falar muito alto na vida de Moisés. E Moisés, então, ele começa a passear ali, e ele começa a ver uma situação estranha. Ele vê que um soldado egípcio está maltratando um dos seus irmãos ali hebreu. E aí Moisés ele toma partido, porque o chamado para ser libertador começa a bater forte no coração de Moisés, e ele vai, e ele
luta com aquele soldado, a ponto de matar aquele soldado, e depois ele esconde, ele enterra aquele soldado na areia. É claro que esse crime foi descoberto e Moisés ele teve que sair fugido ali do Egito. Então ele foge para o deserto, ele foge para Midian. Porque, irmãos, parecia que aos olhos de Moisés, parece que quando nós olhamos para a biografia, para a história de Moisés, parece que as coisas estavam saindo fora do controle. Aos olhos humanos, sim, mas havia um plano de Deus. Pode ser que nós estejamos olhando para nós, para a nossa vida, para a nossa situação, e nós venhamos falar assim: Deus, a situação está saindo fora do controle. Pode ser que esteja saindo fora do seu controle, mas não está saindo fora do controle de Deus. Porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, que todas as coisas, elas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas nessa tarde, nesse feriado, com pessoas que amam a Deus. Portanto, Deus está dizendo para você nessa tarde: descanse o seu coração. Pastor, mas eu estou com dificuldade. Mas entenda uma coisa: permaneça firme em Deus, nos seus planos e nos seus propósitos, porque todas as coisas elas irão contribuir para o seu bem. Pode ser que você esteja sofrendo, pode ser que você não esteja entendendo, como eu não estou entendendo muitas coisas da minha vida, mas eu entendo uma coisa: eu sei que Deus não é homem para mentir, também não é filho do homem para se arrepender. E se na palavra de Deus está escrito, aleluias, que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, o que eu não posso deixar é de amar a Deus por causa das circunstâncias. Porque se eu permanecer amando a Deus, é a situação que eu estou passando. Se você continuar amando a Deus, é a situação que você está passando. Ela vai contribuir para o seu bem. Moisés, então, ele precisava passar pelo tratamento com Deus. Toda aquela cultura egípcia, aleluias, precisava ser tirado de dentro de Moisés. E é por isso que Moisés, então, ele sai ali do Egito, ele sai fugido, ele vai para Midian, e ali ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. Nós lemos aqui no capítulo 3 de Êxodo. E ali, durante 40 anos, Deus ele vai trabalhando no coração de Moisés. Irmãos, eu não estou falando aqui de 4 meses. Eu não estou falando aqui de 4 anos. Estamos falando aqui de 40 anos. 40 anos é uma vida. 40 anos é uma história. E durante 40 anos, Deus ele vai trabalhando no coração de Moisés para tirar toda aquela cultura que estava intrínseca dentro de Moisés. Aquela cultura egípcia precisava ser arrancada de dentro dele. E ali Deus vai trabalhando durante 40 anos. E ele pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Pode ser. É claro que a Bíblia não relata, que é apenas uma conjectura. Pode ser que Moisés tenha até durante esses 40 anos, ou no final desses 40 anos, pode ser que ele tenha até se esquecido do seu povo que estava lá no Egito, porque ele estava longe agora. Ele estava em Midian, ele tinha uma vida diferente. Pode ser que até ele tenha se esquecido do seu chamado, do chamado dele que há 40 anos atrás, então havia batido forte, havia falado alto no seu coração. Pode ser que 40 anos se passaram e ele já havia se esquecido de tudo aquilo. Mas Deus não havia se esquecido, porque durante 40 anos Deus estava trabalhando no coração daquele homem. Deus estava moldando o coração de Moisés para uma grande obra. Moisés, então, ele está pastoreando, como de costume. Imagine só uma vida de 40 anos. Moisés agora é um senhor de 80 anos. Todos os dias aquela rotina, pegando as ovelhinhas do seu sogro Jetro, levando elas para aqueles lugares, para beber as águas, levando aquelas ovelhas para comer os pastos verdejantes. Mas esse dia algo diferente aconteceu. Algo chama a atenção de Moisés.
ele olha e ele vê uma sarça, uma árvore, um arbusto que estava pegando fogo, mas não foi o fato dele enxergar aquela sarça pegando fogo que chamou a atenção de Moisés. Porque muitas e muitas vezes Moisés havia sim, era algo comum no deserto. Pegar um arbusto, uma árvore pegar fogo no deserto é algo comum, mas o que não era comum era uma árvore, um arbusto pegar fogo e não se consumir. Então Moisés ele fica olhando para aquela árvore, fica olhando para aquele arbusto e pensa consigo, mas há algo diferente. Porque esse arbusto ele está pegando fogo como outros tantos que eu contemplei e vi durante 40 anos, mas esse arbusto ele não se consome. Então aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés vai se aproximando, e quando ele vai chegando próximo daquela sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia, aleluias, de dentro, do meio daquele fogo, do meio da sarça, ele ouve a voz. Ele ouve a voz de Deus. Primeiro Moisés ele vê, depois ele ouve a voz de Deus. Olha o que nós aprendemos aqui, irmãos. As pessoas, elas precisam ver algo diferente em mim. As pessoas precisam ver algo diferente em você. As pessoas, elas serão atraídas por aquilo que elas veem primeiro em nós. E depois que elas verem algo diferente em nós, aí nós entramos com a palavra. Porque é mais fácil a pessoa ela te observar do que ela parar para te ouvir. É mais fácil a pessoa parar para te observar, a pessoa te observar do que a pessoa parar para te ouvir. Então as pessoas precisam ver Cristo nas nossas vidas. E vendo Cristo nas nossas vidas, elas vão se aproximar de nós. E aí será o momento de nós sermos boca de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés ele viu a sarça, aquilo chamou a atenção, porque ela não se consumia. E quando ele chega próximo, Deus, ele começa a falar com Moisés. O que Deus fala? Moisés, Moisés. Aleluias. Deus ele chama Moisés pelo nome. É assim que ele faz comigo e com você. Deus ele chama você pelo seu nome. Ele não chama você pelo seu apelido. Pode ser que nós estejamos, irmãos, nós pensamos o seguinte, mas eu pisei na bola com Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu desagradei a Deus, acho que Deus até se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você, muito pelo contrário, Ele te chama você pelo teu nome, Ele não se esqueceu de você, aleluias. Então lá no meio da sarça, Moisés ele ouve Deus chamando ele, Moisés, Moisés. E aí Moisés ele responde, eis-me aqui. Moisés ele diz, pode falar, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não sei que fenômeno que é esse, eu não sei que voz que é essa, porque Moisés nunca havia ouvido a voz de Deus. Então ele fala, pode falar, eu quero ouvir, pode falar, pode ministrar no meu coração. E Deus falou. Aleluias, Deus falou. Toda vez que você dá liberdade para Deus falar, nessa tarde de feriado, nós, cada um na sua casa, estamos dando liberdade para Deus falar. Quando nós entramos numa live, seja ela essa agora, né, da Igreja Bíblica Calvariana, ou outras lives, de outras igrejas, de outras denominações, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando, Deus, fala aos meus ouvidos. Nós estamos abrindo a nossa casa para que a presença de Deus, ela encha o ambiente. É isso que você está fazendo nesse momento, nessa tarde. É como se quando você sintonizou nessa live, quando você entrou nessa live, você está dizendo, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Use aquele homem, ele é falho, sim, ele é falho, mas eu quero ouvir a tua voz através daquele homem. E Deus fala, irmãos, e Deus está falando. E Moisés ele fala, Deus fala porque o teu servo está te ouvindo. E Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar aqui, Moisés,
Eu chamei você, eu li o texto aqui. Eu chamei você, eu escolhi você. Eu quero que você vá lá confrontar Faraó, porque eu escolhi esse povo. Eu vou levar esse povo para uma terra que emana leite e mel. E ele não falou, Deus fala, Deus falou. E quando Deus falou, o que Moisés fez? Moisés, ele começou a recuar. Irmãos, a maioria das vezes nós falamos para Deus falar. Existe aí um costume, principalmente pentecostal, que quando os pregadores estão pregando, geralmente as pessoas gritam, fala Deus, aleluia, e Deus fala, irmãos. Deus não é que nem esses deuses feitos por mãos de homens, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não enxergam, que tem mãos, mas não apalpam. Não, Deus, ele é um Deus vivo, Deus forte, Deus poderoso. É um Deus que falou, sempre falou e continua falando hoje. Mas nós precisamos estar preparados. Será que nós estamos dispostos realmente para obedecer aquilo que Deus irá falar para nós? Moisés falou, Deus, fala. Deus começou a falar e ele recuou. A maioria das vezes, irmãos, Deus ele não vai falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Eu falei isso na igreja há um tempo atrás, e tenho falado e tenho aprendido isso. Tome cuidado com o que você pede para Deus, porque você corre um grande risco de Deus te atender. E assim, acontece mesmo, Deus ele ouve todas as suas orações. Principalmente aquela quando você se tranca no seu quarto e que você dobra o seu joelho e você começa a colocar o seu coração diante de Deus. Deus está ouvindo, Deus vai atender aquela oração. E pode ser que a resposta de Deus não seja aquela que você esteja tão esperando assim. Pode ser que a resposta de Deus ela seja totalmente diferente daquela que você está esperando. Mas Deus tem o melhor para as nossas vidas. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Então Moisés, ele falou para Deus falar, Deus falou, e quando Deus falou, ele deu aquela recuada. Então Deus começa a dar sinais. Irmãos, preste atenção nos sinais de Deus. Se a palavra de Deus muitas vezes não bastar, deveria bastar, irmãos. Mas se a palavra de Deus não bastar para as nossas vidas, Deus ele vai começar a dar sinais para nós. Foi assim com Moisés, Deus começou a dar sinais para Moisés. E depois de alguns sinais, como o cajado que ele jogou no chão, se transformou numa serpente, depois ele pegou a serpente pela cauda, ela voltou novamente a se transformar em vara, né? Em cajado. Aí Moisés ele coloca a mão no peito, por dentro da veste dele. E aí ele tira a mão, a sua mão fica leprosa. Depois ele coloca novamente a mão no peito e a mão volta ao normal. Depois de tudo isso, Moisés ele aceita a missão de Deus. E nós vemos que Moisés foi um dos homens, eu não vou ser liviano aqui dizer o homem mais usado por Deus, mas com certeza um dos homens mais usados por Deus. Com certeza, com sinais, prodígios e maravilhas, o homem mais usado por Deus. Moisés ele se tornou um dos homens mais íntimos de Deus, ao ponto dele dar conselhos para Deus. Que homem é esse, irmãos? Que homem foi esse que chegou a dar conselhos a Deus? Moisés, o libertador de Israel. Mas tudo isso se deu pois houve um dia D na vida de Moisés. Um dia que Moisés se posicionou diante de Deus. E depois de conversar com o Senhor, e depois de falar para Deus, Deus fala, ele recua. E depois de Deus mostrar, de Deus dar sinais, ele aceita a missão. A vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Aleluia, Deus, ele te chama hoje. Deus, ele está dizendo, Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde, nesse feriado. Chegou o tempo, já passou o tempo de você se posicionar diante do Senhor Jesus Cristo, porque se você se posicionar hoje, coisas vão acontecer que vão marcar a sua vida e vão marcar a sua história.
Coisas que você tem pedido, tem esperado durante anos, poderá acontecer ainda no final, ainda antes de acabar essa semana, vai acontecer. Porque se hoje você se posicionar, assim como Moisés se posicionou, o milagre, a bênção do Senhor, as mãos do Senhor estarão estendidas sobre a sua vida. Aleluias. Se você precisa, aleluias, entregar a sua vida para Jesus, se você ainda não fez, faça isso. Porque Jesus é o único caminho, irmãos. É o único caminho, não existe outro Deus, não existe imagem, não existe nada, não existe pessoas, não existe circunstância, nada, nada, nada. Ele é o caminho. Ele é a verdade. É Ele, somente Ele, é através dEle que nós herdaremos o céu. E nessa tarde Deus pede para você e Deus pede para mim, se posicione diante de mim. Entregue a sua vida de maneira completa ao Senhor Jesus Cristo. E coisas novas, diferentes. E se prepare para viver coisas novas e diferentes. Moisés, ele se colocou nas mãos de Deus. E se tornou um homem. Se tornou um homem poderoso em palavras. Se tornou um homem poderoso usado por Deus em sinais, prodígios, maravilhas. Que assim seja com a sua vida. Que nesse feriado, dia 12 de outubro, seja o dia D na sua vida também, como esse dia na vida de Moisés foi o dia D na vida de Moisés, ao ponto de transformar a vida dele em nome de Jesus. Irmãos, antes de encerrar essa live, eu gostaria aqui de fazer um apelo para os irmãos. Se você sentir no seu coração de fazer uma contribuição para esse ministério, faça isso, deixa Deus te usar, tá bom? Você contribua com esse ministério, na descrição da live, eu deixei aqui o Pix, eu deixei aqui a conta bancária para você fazer uma oferta, qualquer oferta. Pastor, mas é R$5, R$10, irmãos, não importa. Importa o seu coração. Tá? Nos ajude, faça um Pix, faça uma transferência bancária. Deus ele vai te abençoar de uma maneira forte e poderosa. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por você que acompanhou essa live do começo ao fim. E nas próximas lives, fiquem atentos, que eu estarei avisando no Facebook ou mesmo no WhatsApp, quando nós faremos a nossa próxima live. Grande Deus, aí estão os teus filhos que acompanharam essa live, ouviram essa palavra. Assim como o Senhor fez na vida de Moisés, faça na vida deles. O milagre, a bênção que tanto eles precisam. Eu declaro como profeta nessa tarde. Ó Deus, que esse milagre irá acontecer e o teu nome será exaltado e glorificado. Muito obrigado, Deus, por essas vidas que acompanharam online. E por aquelas, ó Deus, que vão assistir, ó Deus, depois que ficaram, ó Deus, gravado aqui no Facebook. Que o milagre, a bênção do Senhor alcance essas vidas. Nos dê, ó Deus, um restante de semana abençoado. Temos ainda toda semana, Deus, para vivermos aí. E queremos, ó Deus, viver, ó Deus, debaixo da tua graça e debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém e amém. Deus abençoe, um abraço, graça e paz a todos.